Está no ar mais um Bora Pocar! Comigo, Isa Mendonça. E comigo, Kel Rodrigues. Porque esse podcast é o podcast mais capixaba do estado, né, Isa? É isso aí mesmo. E hoje nós temos uma convidada muito especial. E o tema que a gente vai abordar, eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, vai gostar muito, porque a doutora Larissa Mus está aqui para esclarecer muitas dúvidas e bater um papo com a gente muito bacana. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu, antes de começar a conversar com ela, quero falar um pouquinho, porque ela é graduada em fisioterapia pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional pela Universidade Gama Filho e em ortopedia multiprofissional pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, Centro de Educação em Saúde Abraham Lincoln, certificada internacionalmente em Pilates pela Stott Pilates Maritime. Yes. Falei certo? Falou. E especialista em reeducação postural pelo Instituto Barreiros. É uma das fundadoras do Instituto Lip Life, que a gente vai também saber. Ou seja, gente, eu tô com o celular na mão porque é muita coisa, muita certificação. É muita informação pra gente gravar na cabeça, amiga. É isso aí. A colinha. Pois é, doutora. E o tema que a gente vai falar aqui hoje está sendo, assim, muito debatido, muito discutido, que é o lipedema, né? Isso, exatamente. Verdade. Queria que você falasse um pouquinho pra gente do que se trata isso. Então, vamos lá. Lipedema ela é uma doença do tecido adiposo, uma doença inflamatória, crônica. Então, até o momento, nós não temos cura, nós não temos um medicamento, nós não temos um aparelho, nós não temos um tratamento em si que vai curar. Então, ela é crônica de caráter progressivo. Por que ele é de caráter progressivo? Se o lipedema ele não for diagnosticado, ele não for tratado, essa célula ela vai inflamando, fibrosando. O que seria isso, Larissa? Como se uma célula crescesse, mas endurecesse, crescesse e endurecesse. Então ela vai formando nódulos, ela vai gerando deformidades. Essas deformidades vão causar dor, porque elas vão comprimir nervos, vão comprimir tecido muscular, vaso, sistema linfático. Então isso vai gerando dor, isso vai gerando edema, isso vai gerando peso e o seu corpo vai mudando, que a gente chama de alteração biomecânica. Olha. Né? O lipedema tem uma característica também de frouxidão ligamentar. Então os ligamentos, eles são frouxos. Normalmente os pacientes chegam e falam assim, nossa, mas eu sou super flexível. Então isso já é um indicativo que eu já tenho uma frouxidão ligamentar. Então, a progressão da doença, eu vou ter o que a gente chama de desabamento do arco plantar. Então, o pé tomba para dentro. Eu já vi pessoas assim. O joelho encosta. Também. Encosta. Exatamente. A perna fica parecendo É verdade. Começa a abrir pra assim, lateral. Quem já é da minha idade vai lembrar do cascatinha, né? Então, era um negócio assim. Aquela imagem exatamente do joelhinho encostado. E aí eu vou ter uma alteração de quadril, vou ter uma degeneração, vou ter uma artrose, vou ter alteração da articulação do joelho, né? Então, as degenerações, alterações de menisco. E isso impacta imensamente na qualidade de vida. Muitas mulheres, quando não diagnosticadas e com grau mais severo, podem ter que necessitar de uma prótese de joelho, por exemplo. Ou uma prótese de quadril. Essa doença, então, no caso, ela é mais comum em mulheres? Homens não têm? Sim, ela é mais comum em mulheres porque ela está ligada ao fator hormonal, né? Entendi. Em homens é muito raro de acontecer. Até o momento nós nunca tivemos, pelo menos aqui, um caso. É muito raro acontecer. Ela está ligada ao fator hormonal. Ela tem um caráter hereditário? Tem. Né? Às vezes, numa consulta, a gente pergunta se tem alguém na família. Ah, minha avó era assim, minha tia era assim, minha mãe é assim. Entendi. Então, isso já E existe uma idade para o lipedema aparecer? Não. Ela pode começar a aparecer depois da menarca, da primeira menstruação, depois do uso de anticoncepcional, depois de uma gestação, ou da segunda gestação, ou da terceira gestação, depois da menopausa, né? Porque, assim, conversando com você e olhando fotos, eu pensava, quando eu via esse tipo de situação, que era
uma pessoa que tinha muita celulite, não tem nada a ver. Não, a celulite ele é um aspecto estético, né? Isso é bom a gente pontuar, porque às vezes as pessoas... Confundem, né? Exatamente. As pessoas vão fazer um tratamento estético para a celulite e isso não é celulite. A celulite, quando é uma celulite, vamos dizer assim, a nível estético de uma pessoa sobrepeso, quando ela perde peso, essa celulite ela ameniza, ela até some. No caso do lipedema, não. Eu tenho um nódulo ali. Aquele tecido adiposo, ele foi fibrosado, né? Então eu tenho aquele aspecto em casca de laranja, eu tenho um afundamento da pele. Você consegue pegar o nódulo, sentir, né? Quantas pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, por exemplo, que chegaram no seu peso, mas você pega os nódulos, né? E tantas outras que não têm lipedema, que fizeram a cirurgia bariátrica e não tem esses nódulos. Entendi. Então, a mulher de lipedema, a gente costuma dizer que são 2 corpos em um. Normalmente a parte de cima mais fina e a parte de baixo, as pernas muito grossas, pode acometer só as panturrilhas, só as coxas, panturrilhas e coxas, só os braços. Né? Aparece no braço também. Aparece no braço, né? O famoso braço de polenteira, que se chama aquele braço grande, exatamente. Tem mulheres que só tem no braço, né? E tem mulheres que tem braço, coxa, panturrilha. Então, cada uma pode desenvolver de uma forma. Ou seja, além de ser um processo doloroso, né? É uma doença que precisa de ser tratada. Ainda tem o aspecto também emocional, porque acaba com a nossa autoestima, né? É importante dizer que o lipedema, características clínicas, né? São sinais e sintomas que nos levam ao diagnóstico. É muito comum falar assim, nossa, eu vivo aparecendo roxo e não sei aonde eu bati. Isso a gente chama da fragilidade capilar da paciente do lipedema. Eu tenho isso, sabia? É muito comum, vários roxos. Mas eu acho que no nosso caso é porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Aí por isso que a gente sai batendo nos lugares que tá com pressa, tem que abrir a porta, não sei o que, não é uma questão de lipedema. Não, eu apareço uns roxinhos na região das coxas, mas já tem um tempo que apareceu. A última vez que apareceu foi... Demora a sair a mancha, é uma outra característica. A última vez que apareceu na minha coxa, por exemplo, sempre aparece mais na coxa, foi quando meu avô faleceu, vai fazer 1 ano. Estresse. Aí eu penso que é por conta do estresse. Mas eu fui diagnosticada com lipedema. Não procurei um profissional ainda com outro diagnóstico mais preciso. Não foi uma pessoa só que falou, mas você sabe como é que é, né? Tomé só acredita depois que, enfim. Então, tem que procurar tá na hora de procurar, né, doutora? Se já foi. O Espírito Santo tem uma equipe que se debruça diariamente para isso. Tá Gostei desse negócio. E como é que funciona a sua parte? Porque você é fisioterapeuta, especialista. Todo mundo pergunta, mas por que um fisioterapeuta? Né? Os pacientes de lipedema precisam de reabilitação. Eu tenho uma alteração da funcionalidade do sistema linfático. Eu tenho uma alteração de articulação, eu tenho uma alteração do ligamento, eu tenho uma alteração de mobilidade em muitos casos, eu tenho dor, eu tenho edema, tenho sensação de peso. E o profissional que vai tratar a doença vai ser o fisioterapeuta, claro, junto de uma equipe multidisciplinar. Isso é importante a gente dizer, porque um profissional só não trata lipedema. Nós precisamos de um profissional, de um angiologista, de um cirurgião vascular, nós precisamos do cirurgião plástico, nós precisamos do endocrinologista, nós precisamos da nutricionista. Se esses profissionais não estiverem interligados, a gente não consegue tratar o lipedema. Em muitos casos, a gente precisa de um suporte terapêutico, psicólogo, né? Engraçado, sabe o que é? Quando me diagnosticaram com lipedema, foi porque eu comecei a tratar os vasinhos, não tem? Os vasinhos, estourou ali, começa a incomodar com relação estética, começa a doer. E aí eu procurei um angiologista no estado, fiz algumas sessões de aplicação. E a orientação que eu tive foi: beba água, diminua o carboidrato, o sódio e faça drenagem linfática. Como se isso fosse resolver. Até onde eu sei, com relação à informação que eu recebi, a drenagem linfática ia resolver meu problema. Ou seja, pelo que eu tô vendo aqui, não vai resolver meu problema. Ela é uma ferramenta no processo de reabilitação, tá? Eu vou dizer que ela é uma ferramenta fundamental? Porque eu vou estar lidando diretamente com o sistema linfático. Então eu vou estimular
com que o sistema linfático funcione de forma correta, tá? Por que isso, Larissa? Porque eu tenho excesso de líquido, eu tenho excesso de metabólito, eu tenho excesso de toxina. Se o sistema linfático ele não funciona, se o sistema vascular, se a circulação sanguínea, a circulação linfática não funciona, eu favoreço a mais dor, a mais processo inflamatório. A gente precisa lembrar que o lipedema, ele é inflamatório. É verdade. Então, se eu tô com tecido inflamado em volta, eu vou aumentar, eu vou potencializar essa inflamação. E existem comidas que favorecem, por exemplo, por que eu tô perguntando isso? Porque agora é como se fosse moda todo mundo dizer assim, o trigo é inflamatório. O glúten, o leite. É verdade isso? O glúten, ele tem um alto poder inflamatório. Recentemente a gente teve um artigo científico, um trabalho científico muito bem feito, fazendo essa comprovação, principalmente que as pacientes de lipedema têm uma sensibilidade, uma intolerância ao glúten. Então, inicialmente, e aí isso a nutricionista tem uma capacidade incrível de trabalhar e de identificar, ela faz a remoção do glúten, da lactose e do açúcar, que são altamente inflamatórios, tá? Isso inflama, Larissa? Não, eu preciso fazer uma reeducação alimentar anti-inflamatória. Por que eu falo isso, gente? Cada indivíduo tem a sua individualidade. Então, eu tenho paciente que inflama com abacate. Olha que inflama com alface, que inflama com abacaxi, que inflama com orégano. Você vê, e é fruta. Né? O que ela falou é interessante, porque a minha nutricionista, ela tirou realmente da minha dieta, um período de 3 meses, o glúten, o açúcar. E aí você emagreceu. Aí eu sequei. Porque... o açúcar, o glúten e o leite. E eu tomava um shot matinal anti-inflamatório. Sim. Com gengibre, açafrão. Tinha uns cúrcuma, peperina. Existem fitoterápicos que ajudam nesse processo. Existem medicações que aí vão ser orientadas muito bem pelo angiologista e pelo endocrinologista, que ajudam nesse processo, né? Eu costumo dizer com as pacientes que nós precisamos resetar o corpo no primeiro momento. Então, o primeiro mês, os 3 primeiros meses, é fundamental no tratamento do lipedema, né? Porque a gente precisa fazer com que o organismo funcione da forma correta. É um organismo que estava funcionando sobrecarregado, inflamado, e como se ele brigasse com ele mesmo. Por isso que o relato de muitas mulheres que chegam e falam assim, nossa, tem 20 anos que eu faço dieta e atividade física e meu corpo não muda. Entendi. Porque está continuando comendo. E está inflamado. Está inflamado, está sem um diagnóstico, está sem um tratamento correto, né? Hoje a gente tem vários casos que foi diagnosticado, que assumiu o compromisso do tratamento, porque é mudar hábitos de vida, né? É você diminuir o seu estresse para que o seu sono seja melhor, você seguir as orientações, é fazer uma rotina de atividade física. Isso é para todo mundo, não é só para o lipedema. Eu vou te falar engraçado é que qualquer área da medicina que você for, independente, eles falam sobre o estresse. E é sempre assim, beba água, faça atividade física e tenha uma boa alimentação, uma boa noite de sono. A gente a gente trabalha juntas em 3 programas. Aqui, no outro podcast que eu te falei, e um programa de TV. E aí o mais engraçado é o seguinte, a gente passa o dia todo junto, o dia todo se falando. Quando foi no domingo dessa semana, domingo passado, a gente chegou de viagem, fomos fazer uma matéria em Pedro Canário. Quando a gente chegou de viagem, eu falei bem assim, vou deixar esse celular aqui. Isso no sábado. Vou passar o domingo inteiro sem ver o celular. Por incrível que pareça, eu na segunda-feira, eu me senti melhor. Porque você começa a olhar o WhatsApp, aí você responde a primeira, aí chega a outra, você responde, aí você já tá no Instagram, aí você tá vendo notícia. No final das contas, você perdeu 3, 4 horas olhando o celular, respondendo. E eu me senti tão bem que eu falei bem assim pra ela. Nós vamos fazer isso mais vezes? Nós vamos fazer isso mais vezes. No domingo eu vou deixar o celular, não vou levar, se eu for sair eu não vou levar nem para tirar foto. E aí essas 3 horas que você
vamos dizer, economizou no celular, era 1 hora de atividade física. Não, mas eu faço todo dia. Ela faz todo dia. Eu falho minha atividade física. 1 hora em preparar uma alimentação, Isso. né? A gente tem uma vida muito corrida e a gente acaba fazendo uma alimentação inadequada. É 1 hora que você ganhou para desacelerar. Foi o que eu senti, foi isso daí. Ela realmente precisa fazer isso mais vezes. Eu senti um ganho. Domingo, eu trabalho com redes sociais, domingo pra mim é dia de não aparecer em rede social, é dia de não fazer nada. É dia realmente de esquecer que tem telefone e eu viro a mulher das cavernas, me toco dentro da minha caverna. Não, mas isso é bom. É muito bom, você sente com as baterias recarregadas de fato. Porque o estresse, como você estava dizendo, ele causa uma série de... Ele causa ansiedade. Né? E a comida, principalmente muito rica em glúten, açúcar... Aquela comida prática, que você vai ali, come, abriu o pacote e está comendo. É como se você te saciasse e diminuísse aquela sensação, né? Então eu falo que tratar o lipedema em si, ele é multifatorial, porque a gente precisa identificar todas essas coisas, né? Verdade. É comum a paciente falar assim, nossa, eu sou muito ansiosa, né? Então é feito todo um trabalho desse entendimento. A gente fala que o lipedema, no primeiro momento, gera uma sensação de luto, principalmente daquelas mulheres que ao longo de muitos anos vieram lutando contra um sobrepeso, não consigo perder peso, eu faço e não perco. Às vezes tem cobrança do marido. Exatamente. Dos filhos, da família. Né? É aquilo que eu comentei. Você não faz direito, você é preguiçosa. E na realidade não é. É uma pressão psicológica muito forte. Ela tem um problema de saúde que não foi identificado e não estava sendo tratado. Agora, doutora, você falou que chegou agora de um congresso. Isso, né, na chegou Alemanha. No congresso mundial na Alemanha agora. E como é que foi lá? Isso também tem lá? Muito. Foi ótimo. Foi um congresso que a gente pôde trazer muitas coisas novas, trocar muitas experiências. Foi um congresso em que teve participação de pacientes. Que legal. Existe um grande número de mulheres no mundo inteiro. Todo. A gente tem estudos dizendo cerca de 11% da população. Né, Menina, mundial, é muita coisa, é muita gente, né? Pacientes já com alterações ortopédicas importantes, né? Então foi uma experiência de aprendizado incrível, né? A gente busca isso, conhecimento, né? O tempo inteiro. Tratar doença, tratar lipedema, você precisa de conhecimento, você precisa estar baseado em ciência, não é algo empírico, não é achismo, é algo muito sério e que acomete muitas mulheres e que gera muito sofrimento. Então precisa ser tratado com seriedade. E a gente tem agora em Vitória que vai ser inaugurado o Instituto Lipelife. Queria que você falasse um pouquinho. Em breve ele vai estar sendo inaugurado, está todo mundo ansioso na realidade. Ele foi criado, né, a partir da necessidade em estarmos todos juntos, em ter um centro para tratar essas mulheres, um centro para pesquisa, para tratamento, aonde tivesse todos os profissionais em um mesmo lugar. É importante que os profissionais se comuniquem, é importante discutir cada paciente, e é isso que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos. Né? Só que chegou um momento que a gente falou assim, a gente precisa estar no mesmo lugar para facilitar para a gente, para facilitar para o paciente, para oferecer o melhor para o paciente, né? Então a gente criou o instituto, breve, acho que mais um mês, talvez um mês e um pouquinho. Ano que vem? Ano que vem, nós gostaríamos que tivesse sido antes, mas enfim, a Lipelife vai estar de portas abertas. E a gente vai ter que profissionais lá? Nós vamos ter fisioterapeuta, cirurgião plástico, endocrinologista, nutricionista, cirurgião vascular, dermatologista, psicólogo, educador físico. Uma equipe completa. Então é um centro de tratamento, né? A gente vai ter a área de atividade física, do pilates, de reabilitação, os consultórios. Então está sendo feito com muito carinho, sendo pensado para essas pacientes um lugar acolhedor em que elas possam se sentir em casa
e sentir a confiança. Que elas não estão sozinhas também, né? Não, elas não estão sozinhas. Eu acredito que eu não sou a primeira a ter um diagnóstico assim e não tenho um norte, porque até então o diagnóstico que eu tenho é da angiologista. Ela me prescreveu uma meia de compressão para me usar também em viagem. Faz parte do tratamento, não só em viagem. Ao longo do dia. Eu usei na gravidez. Pra ajudar no fluxo, né? Pra o sangue. Aquilo é péssimo, é desconfortável. Mas eu tiro onda. Eu vou pro mercado, a tia tá combinando aqui os negócios. Eu levo tudo na esportiva. Mas realmente o que você falou aí com relação ao conhecimento. Eu não sabia que eu precisava ter um acompanhamento mais sério. Não é só questão de estética. Isso incomoda, claro. Eu estou no estágio de descoberta inicial. Né? Claro que se eu não tratar na idade que muitas estão, né? Então, se eu não tratar agora, provavelmente, né? Eu chegar na minha terceira idade jovem, eu vou ter um problema mais grave, vamos colocar assim. Mas é uma coisa que já me incomoda. Claro. Já incomoda muito. Incomoda, tem muitas mulheres nessa situação, né? Muitas falam bem assim, para mim, o diagnóstico do lipedema foi uma virada de chave. Né? A gente fala que a gente tem paciente que virou atleta, que não conseguia fazer atividade física de tanta dor, que também é uma característica no lipedema. Sim. A paciente vai fazer atividade física, mas ela sente muita dor, exatamente por essa característica desse tecido inflamado, doente, fibrosado, né? Malha, não ganha trofismo, não ganha massa muscular. É porque o lipedema impede que isso aconteça. Então, quando a gente faz o tratamento e quando ela vai para cirurgia, que muitas têm indicação também tem indicação de cirurgia? A cirurgia é uma terapia dentro do tratamento do lipedema, né? É importante em muitos casos, principalmente casos muito mais avançados, casos que mesmo com tratamento ainda permaneça sintomas e sinais importantes, ou que já vem apresentando alterações de articulação, eu preciso fazer a remoção desse tecido, porque esse tecido ele não vai sair, ele não vai ser metabolizado. Então a gente precisa fazer essa remoção cirúrgica, né? E é muito bacana quando a gente recebe as fotinhas. Olha, eu já tô ganhando músculo, meu quadríceps aparece. A pessoa vai se sentindo outra, no caso da mulher, vai se sentindo outra mulher. Quantas mulheres não usam short, não vão pra praia, né? E aí você recebe o testemunho, olha, não me lembro qual foi a última vez que eu botei um biquíni e fui pra praia. Então, é uma mudança. O que se proporciona é qualidade de vida, né? E os principais sintomas, assim, pra galera que tá assistindo a gente aqui no YouTube, percebeu que a gente ficou sério aqui, porque é um assunto muito sério. Assunto sério, é um assunto delicado, muito sério, inclusive. Delicado, sim, importante, né? de ser Mexe falado. Importante de ser falado. Com a mulher em si, psicologicamente falando, igual você falou na sua equipe, tem um psicólogo que vai acompanhar o paciente. Eu acho muito importante isso. Quando fala de doença, a gente já fica assim, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Você que tá assistindo a gente no YouTube aí, escutando a gente no Spotify, é importante você entender sobre essa doença, que é pouco falada, sim, mas que agora está sendo muito bem estudada pela equipe da doutora que está aqui conosco hoje. Na descrição desse vídeo vai estar todas as informações com relação à rede social dela, a nossa também. E não esqueça de deixar o like nesse vídeo, porque esse conteúdo aqui é muito a forma de você pagar, amigo, porque é impagável esse negócio aqui, tá? Fala pra gente os principais sintomas de quem tem lipedema, quem está descobrindo. Eu comecei a descobrir, eu descobri por conta dos vasos, que aquilo começou a queimar e arder e doer. Aí eu falei, agora eu tenho que dar um jeito nesse negócio. E eu achava que era o bendito do sal, tu acredita? Quais são, doutor? Então, sintomas são dor em queimação, dor em dormência. É comum as mulheres relatarem, eu não consigo que o meu marido faça um carinho, porque eu sinto dor. Gente. Qualquer aperto me dói muito. Sensação de peso, assim não tá edema, inchaço, né? É muito comum. Aparecimento de hematoma. Sim. O paciente reclama que o intestino não funciona muito bem. O relato de 2 corpos em um, eu sou muito fina do tronco para cima, da cintura para cima, tenho perna muito grossa, eu perco peso, mas não muda minha perna, não muda minha panturrilha, né? Dificuldade em perda de peso, muita dor ao realizar atividade física, faço atividade física, não tenho resultado, faço
monte de dieta e não muda nada. Então, isso são algumas características, né? As características clínicas, hematoma, dor, edema, sensação de peso, essas são características bem clássicas. Entendi. Tá certo. Doutor, ó, o assunto realmente é um assunto interessante, importante da gente debater. Eu acho que vale a pena a gente falar novamente sobre isso. Sim, claro. Acho que informação e informação de qualidade é muito importante. É muito importante. É verdade. Né? A gente precisa orientar essas mulheres. O Espírito Santo tem um grupo de mulheres com lipedema, que tem um grupo de WhatsApp, o Movimento Capixaba Lipedema. Então, você já fica ligado, Nós Movimento vamos deixar Capixaba na descrição Lipedema. desse vídeo, esse link do WhatsApp, o pessoal as acessar. meninas, é um grupo de apoio, de orientação. Nossa, legal. Então isso é bem bacana e é muito importante. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço imensamente o convite. Por ter vindo aqui falar sobre esse tema que, assim, eu confesso que fui saber agora, né? Porque eu fazia uma confusão e eu pensava assim, não, isso é uma celulite. E aquele preconceito que às vezes a gente tem mesmo. Porque não faz um exercício, por uma série de coisas. E agora você já sabe que não é. É um assunto sério, tem que ser estudado, tem que ser tratado. Verdade. E aqui está a doutora Larissa Musso, nossa convidada do dia. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Procurem o Instituto, a página já está nas redes sociais. A gente tem uma equipe, doutora Patrícia Lira, Lip Life, doutora Luzaneri Cruz, doutor José Marcelo Coraça, doutora Tamires. Então procurem, peçam informação, a gente está sempre... Nosso objetivo é esse, é cuidar e orientar. Muito obrigado. Foi muito bom. Vamos fazer um brinde para finalizar. É porque a água para lipedema... Água tem que beber. Por favor.